Doutor, como é que o senhor está vendo essa grande campanha de redes sociais anti-maçom? Falando que maçom é satanista, utilizando disso. Isso virou um esporte, né? Dizer que maçom é a mesma intolerância religiosa que a gente vê com as religiões afro vinda do grupo de Bolsonaro, agora ela foi legitimada pelo campo progressista do qual o senhor faz parte. Qual é a sua visão sobre isso? Pois é, vamos lá. Essa questão da maçonaria, eu lembro lá na minha igreja de origem, a primeira igreja batista de Niterói, sempre foi uma polêmica enorme. Era um corredor assim, nos bastidores, aquela pessoa é maçom, aquela pessoa é maçom, o que é a maçonaria? E, sinceramente, tenho muita humildade e tranquilidade em dizer que não é uma área que eu entendo muito, que eu sempre foi uma névoa na minha cabeça esse tema. Eu não sei qual foi a não sei se eu entendi bem a sua fala, eu só não compararia, em hipótese alguma, a violência histórica que as religiões de matriz africana sofrem por causa da intolerância e do racismo com algum preconceito que pode existir com relação à maçonaria. Eu não colocaria em pesos iguais em hipótese alguma. Mas eu preciso entender melhor o que está acontecendo. Eu sei que dentro do campo protestante tem uma polarização em cima disso. Tem gente que fala assim, olha, tranquilo, maçonaria, religião, igreja, uma coisa não interfere na outra, uma coisa não desrespeita a outra. E já ouvi o completamente contrário disso, de que a lógica da maçonaria é estranha e avessa à lógica do evangelho. É uma polêmica dentro das igrejas evangélicas. A maçonaria é anterior às religiões afro, e a perseguição a ela vem do cristianismo católico. É algo anterior e é comparável, sim. O que eu estou falando para o senhor é do uso político disso, não da perseguição em si, porque a gente não está falando de história do mundo. A gente teve a Michelle pegando o Lula, tomando um banho de pipoca para o Molu e falando, isso pode, que é para atiçar o preconceito da base evangélica, que considera que toda manifestação espiritual na Terra é um demônio. Correto? E agora nós tivemos os progressistas pegando um discurso de Jair Bolsonaro na maçonaria, colocando isso lá. Eu acho até que pode ser informado para dizer, ele é evangélico, mas ele vai à maçonaria. Isso é uma coisa. Só que isso está há dias. Maçonaria é o demônio. Ele está com o pacto do demônio. Ele não sei o quê. Ele é satanista. Tem satanista. O que o senhor acha do campo progressista entrar neste tipo de movimento, que é o que domina as redes agora, e tem deixado os progressistas muito felizes? Porque está provando do próprio veneno, né? Essa coisa bonita. Publicações. Pegaram até a imagem da Michelle Bolsonaro no casamento de Carla Zambelli, que foi numa loja maçônica. E aí também utilizaram recortes disso, distribuindo nas redes, falando que Michelle Bolsonaro, que é o símbolo maior, né, da campanha de Bolsonaro relacionada às evangélicas, às mulheres evangélicas, dizendo que ela também frequentou uma loja maçônica. Entendi. Não, gente, olha, não é, em hipótese alguma, a estratégia que eu tenho e que o nosso campo tem de combater o bolsonarismo. Eu desconsidero essa informação, eu, Henrique, desconsidero como relevante essa informação de que Bolsonaro e a sua esposa foram uma lógica maçônica. Eu não dou a menor ênfase a isso. Eu acho que tem, usando uma expressão bíblica, o fruto da ação de um indivíduo, pelo fruto você conhece a pessoa. Então, essa informação para mim... Mas é um erro, pastor. Mas é importante que o senhor fale isso, porque eu acho que isso que é importante. Sim. O que eu acho que a Madalena está perguntando é que estão usando a mesma ferramenta, que é tão criticada pelos progressistas, usar algo para demonizar Bolsonaro e Michelle. Não, e fala assim, está provando do próprio veneno. Só que assim, ele mira no Bolsonaro e ele está atingindo mais de 200 mil famílias de maçons que não tem nada a ver com isso. E até o Alckmin, que é assim que a maçonaria... Não, entendi, eu concordo. Eu acho que não é essa lógica que nós devemos adotar. Essa lógica está errada. Eu insisto que violência histórica contra os irmãos e as irmãs de axé é uma coisa muito fruto do racismo estrutural, que tem um peso muito maior. Mas eu concordo que essa estratégia de demonizar Bolsonaro porque ele foi uma loja da maçonaria é absolutamente equivocada.
o cara elogia tortura, o cara defende ditadura, o cara odeia as mulheres. Vamos focar nisso e fazer um bom debate, né? Eu acho que a maneira de vencer Bolsonaro não é usando a lógica do bolsonarismo, entendeu? Vamos vencer na ética, no bom debate, entendeu? Agora, pastor, infelizmente está prevalecendo o contrário, né, do que você está dizendo, né? Pegaram ali o André Janones, esse negócio da maçonaria, o André Janones é que está difundindo nas redes sociais como uma ferramenta de batalha da esquerda, né? Mas eu queria saber do senhor como fazer para enfrentar a estratégia do Bolsonaro, que utiliza o aborto, liberação das drogas, orientação sexual, sexualização precoce de crianças nas escolas. Quer dizer, ele se serve dos temas mais polêmicos na seara do afeto e da família, na tentativa de mobilizar os pavores mais profundos do eleitorado conservador, incluindo o eleitorado evangélico, né? Como se confrontar com este tipo de discurso, o jeito que diz que o Lula pode fechar igrejas e tal? São temas que não sei nem se... Ninguém está discutindo isso, a não ser o próprio Bolsonaro e o bolsonarismo, né? Ninguém está falando em modificar a legislação do aborto, ela já tem, as leis já estão aí, ninguém está falando em liberar drogas, enfim. Como se confrontar, como estrategicamente lidar com estes assuntos sem utilizar do mesmo veneno, das mesmas armas? Excelente, Josias. Primeiro, vamos lá, né? Ele não apenas levanta assuntos, ele mente. Então, a gente está lidando com uma fábrica de produção diária de mentiras no subterrâneo da internet. Eu insisto muito nessa tese, gente. Não é uma disputa que se dá no campo da razoabilidade, da ética e da igualdade de condições. Então, não é só que ele levanta pautas polêmicas, ele mente deliberadamente em escala industrial pela rede de WhatsApp em véspera de eleição. Então, a gente está lidando com uma parada muito sinistra que a gente precisa entender como conter essa forma, na minha opinião, ilegal, criminosa e antiética de fazer política que distorce a democracia e um processo eleitoral, inclusive. Eu acho que nós temos que reagir a isso, primeiro, denunciando que existem mentiras mesmo. Segundo, especificando o que é competência do Poder Executivo. Tem até uma fala do Alckmin, recente, explicando objetivamente o que um presidente pode fazer, o que compete, por exemplo, ao Congresso Nacional. Acho que é uma segunda forma de reagir a essas mentiras. Primeiro, denunciar que tem mentira. Segundo, especificar o que está em jogo quando você elege um presidente da República. Terceiro, chamar atenção para tudo aquilo que o nosso povo está sofrendo. Desemprego, fome, miséria, ou seja, chamar atenção para esse dado da realidade. No governo Bolsonaro, as famílias estão sofrendo mais. O que destrói família é criança sem comida. O que destrói família é cultura do estupro dentro do casamento. O que destrói família é violência doméstica contra a mulher. O que destrói família é não ter uma casa para a família morar com dignidade e com segurança. O que destrói família é não ter acesso a remédio fundamental para a saúde na farmácia popular, que Bolsonaro, por exemplo, cortou significativamente o orçamento das farmácias populares. O que destrói uma família é a violência histórica contra a juventude negra. Quantas mães estão desoladas agora, sentindo uma dor absurda no peito, porque perderam os seus filhos para a violência do Estado? Acho que a forma de reagir é demonstrar o seguinte: a política de Bolsonaro é contra as famílias. A política de Bolsonaro é contra os trabalhadores explorados e o povo pobre que só quer viver em paz. A política de Bolsonaro é contra a vida, inclusive nessas pautas mais polêmicas. É um moralismo que não defende concretamente a vida, o corpo, a dignidade das pessoas.